Amém. Aleluia. Oi, vocês estão bem? Vamos perguntar de novo. Vocês estão bem? Aleluia. Aleluia. Tem coisa tão bonita aqui. Sabe, amados? Fala assim pro pessoal da igreja. Gente, fala forte, gente. Presta atenção. O pastor vai falar. Isso aí. Teve um eco aqui, vocês escutaram? O eco foi meu amigão? Foi meu amigão. Sabe, a Bíblia nos fala, no livro de Mateus capítulo 19, versículo 14, da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque os tais são o reino dos céus. Sabe, amados, eu costumo dizer que eu prefiro nós estarmos correndo atrás de nossas crianças aqui dentro da igreja, e a gente tira eles aqui da frente, tenta segurar eles ali, carrega eles para lá, traz para cá de volta, do que nós termos que correr atrás deles lá fora. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Não é o caminho, ó, você vai por aqui, filho. Não, é no caminho que ele deve andar. Essa afirmação de Jesus, ela é extremamente preciosa. Quando Jesus valoriza as nossas crianças, Ele está dizendo assim: a igreja do futuro são elas que vão construir. Olha, está aumentando, eu virei aqui, cresceu. Uau! Vou virar para cá de novo, quem sabe aparece mais alguns. E a criança, ela é a expressão do reino de Deus. Primeiro, porque a criança remete um coração puro, pureza. Tem crianças nessa igreja que eu pergunto: e aí, estou bonito? Tem dia que elas respondem: pastor, você está lindo. No outro dia a mesma criança pergunta: pastor, estou bonito. Pastor, você está meio feio, viu? Pureza. Sabe, sem duplicidades de máscaras. Criança não tem duplicidade de máscara. Tanto é que Jesus, quando fala para os adultos entrar no céu, Ele fala: você precisa se tornar como uma criança. Ele não está dizendo que você deve ser irresponsável. Ele não está dizendo que você deve abandonar a sua posição como homem e mulher de Deus. Mas Ele está dizendo sobre pureza. Você precisa ter pureza. Nós precisamos entender também que as crianças nos ensinam algo: a depender dos seus pais. Achou quanto? Me dá aqui. Você achou? Você vai ali, ó, deposita ali como oferta. Então vai os dois, vai lá, mas volta para cá. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Passa por aqui, ó. Isso. Nem pela direita nem para a esquerda. Quando depositar, fala para esse: Deus abençoe meu pai e minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Crianças, elas trazem a dependência do pai. E nós precisamos entender que isso é uma lição para nós. Eu preciso depender de Deus. E eu preciso também compreender uma terceira lição: que a criança, ela tem algo que nós adultos precisamos. Elas são prontas e rápidas em aprender e em perdoar. Prontas e rápidas em aprender e em perdoar. Outro? É da guitarra. É da guitarra. A gente guarda comigo, Gil. Você tem quantos anos? 13? Vigia, varoa. Então a criança tem essa capacidade de aprender e essa capacidade de perdoar. E aqui na promessa eu quero acrescentar uma coisa a mais. Atenção aos pais, atenção crianças, isso é para vocês também. As crianças precisam ser tratadas para que feridas não sejam causadas em suas vidas. Sabe, feridas familiares como abandono, rejeição,
orfandade emocional. A gente precisa cuidar de nossas crianças para que elas não carreguem isso em seus corações. Elas precisam estar cuidadas de viverem os traumas espirituais e afetivos, como aqueles que nós encontramos na Bíblia, como a história de Jefté. Também precisamos entender que para que nossas crianças possam crescer de forma sólida, elas precisam de apoio espiritual. E você, pai, não pode transferir isto para o Ministério Kids. O Ministério Kids é uma extensão da sua casa e não o contrário. Não é o contrário, não é. O Ministério Kids não começa na igreja, ele começa na tua casa, você fazendo culto doméstico. Eu conheço uma amiga minha que se reúne com os filhos no sábado. É um negócio bem legal. Ela deve estar me ouvindo. Eu quero mandar um grande abraço para essa minha amiga. E no sábado tem uma roda viva ali. Um negócio, falam de Deus, falam da franqueza, abrem o coração, fazem orações. Sabe? Ali começa o Promessa Kids. Precisamos entender também que a inserção de Cristo na vida de uma criança, ela é gradativa. E você precisa ir falando para ela entender desse Deus de amor. E hoje, como pastor, eu quero fazer algo incrível aqui. Mas antes de fazer, eu quero passar para a Ju, para a Mari. Eu acho que vocês têm algumas coisinhas para falar. E depois, vem para cá. Pode vir. A Ju está tão empolgada para vir que me dá o microfone logo, pastor. Me dá aí, em nome de Jesus. Enquanto isso, a pastora me dá minha água aqui, por favor. Graça e paz, igreja. Hoje a gente comemora, né, o Dia das Crianças. E nós do Ministério Infantil não podia passar esse dia, apesar que nós vamos ter ainda a nossa comemoração no dia 25, que eu vou voltar aqui depois para falar sobre o nosso culto. Mas hoje a gente não podia deixar passar esse dia sem estar orando sobre as nossas crianças. Teremos agora um momento de oração, onde os nossos pastores e intercessores estarão com as mãos estendidas sobre essas crianças, onde iremos profetizar sobre a vida delas. E nós, como pais, sabemos da importância desse momento e desse ato nesse dia, sobre a vida de cada criança. Eles também irão participar de um momento de ceia. Sempre eles ficam curiosos, né, quando vê a gente ceiando. O que é isso que você está fazendo? É gostoso? Eu também quero. E hoje eles vão poder participar desse momento, entender, crescer, começar a entender o que é a Santa Ceia. E vou passar para o pastor para poder fazer a ministração. Eu queria convidar que você ficasse em pé. Eu quero chamar aqui os pastores que venham aqui à frente. Pode ficar de um lado ou ficar do outro. Todos os pastores e pastoras aqui, venham à frente. Eu quero convidar o diácono David, que vai me ajudar aqui a servir para as nossas crianças. E eu quero que você, daí de onde você está, estenda a sua mão. Pode vir para aqui, pastor e pastora, vem para cá. Aponta para cá. Cadê o nosso querido Neto? Vem também, Neto. Nosso querido Neto, vem. Que bom. Isso, eu quero que, junto com os nossos pastores, você estenda as suas mãos para as nossas crianças. Sabe, ser pai é algo incrível de Deus em nossas vidas. Eu chego nessa igreja e as crianças me abraçam, me atropelam, pisam no pé, batem em mim. Eu nunca vi um pastor que apanha tanto, mas com tanto amor. E quando eu consigo desviar, eu até apanho um pouco menos, mas tem hora que não dá tempo e é muito amor, muita expressão de amor. E eu imagino que se essas crianças demonstram tanto amor por mim que sou o pastor, quero crer o amor que ela demonstra com você que é mãe, com você que é pai. Então agora é uma hora de gratidão. Você aqui vai fazer silêncio, todas as crianças. Feche os seus olhinhos. Seus pais e os seus pastores vão orar por você. Amém? Com o olhinho fechado. Senhor, nós levantamos a nossa voz nesta noite em nome de Jesus. Eu quero, como pastor, como autoridade espiritual sobre essas crianças, declarar a bênção do Senhor sobre cada uma delas. Sabe, Deus, a Bíblia nos afirma que os filhos são herança do Senhor. E aqui, diante do altar do Senhor, está uma multidão de homens e mulheres que no futuro
irão mudar a trajetória de tanta gente. Profeticamente eu vejo aqui médicos, pastores, eu vejo aqui, Senhor Deus, missionários, eu vejo aqui, Senhor Deus, homens e mulheres de Deus, eu vejo esposas de excelência, eu vejo esposos de excelência, eu vejo professores, eu vejo pessoas que aonde os seus pés pisarem, irá mudar a trajetória. E hoje, dia das crianças, nós como igreja, abençoamos cada criança aqui, cada projeto, cada criança que me procura e diz: pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Que você receba de Deus agora, filho e filha, a bênção do Senhor. Que a sua mente seja guardada, que o seu coraçãozinho seja guardado, sua mente, que o seu corpinho, em nome de Jesus, seja sarado. E que no dia de hoje, nós que somos pais, possamos nos alegrar por ter vocês como os nossos filhos. Das nossas bocas declaramos, não sairão palavras de crenças limitantes contra os nossos filhos. Pelo contrário, palavras de bênçãos serão declaradas sobre nossos filhos, sobre nossas crianças, sobre promessa Kids. E essas crianças crescerão para a honra e para a glória do nosso Senhor. E quem crê aqui no altar, diga um amém bem alto. Amém! E vamos aplaudir o Senhor. Você da igreja pode sentar. Pai, eu abençoo esses elementos que serão usados em nome de Jesus para as nossas crianças. E Jesus disse: aqui está o meu pão, aqui está o meu pão. Fica aqui com o pastor. E aqui está o vinho. São elementos simbólicos. Pastor, como é que é isso? Passa para a gente. Então hoje, no dia das crianças, nós queremos homenagear nossas crianças. E o nosso diácono irá servir nossas crianças, em nome de Jesus. Só que enquanto você pegar o seu saquinho, você não abre, tá bom? Você vai acompanhar a sua professora e você vai fazer uma festa incrível lá na Igreja Kids, participando junto com a sua igreja. Amém? Deus abençoe você. Não saia até você pegar o seu pãozinho. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir as nossas crianças que estão ligadas aí, aquilo que Deus vai falar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao Marcos capítulo 1. Eu falei outro número? Falei Mateus? É Marcos. Eu queria ver como você ia responder. Como todo mundo recebeu, cheio do Espírito, sorrindo. É igreja abençoada. Marcos capítulo 1. Amados, durante toda essa semana eu li esse texto aproximadamente umas 70 vezes. Só em Gilgal eu li umas 25 vezes. E enquanto estava sentado durante a semana, pensando e orando e buscando a face de Deus, meditando sobre aquilo que deveria trazer à igreja do Senhor, e conversava com Jesus, e meu coração ardia por essa palavra. Meu coração queimava em falar sobre aquilo que está no livro de Marcos, no capítulo de número 1. E se você puder acompanhar o versículo 40 até o versículo 45, eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me.
E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. O verso 42 diz: e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. No verso 45, o texto diz: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Amém? Diga para quem está do teu lado: Deus vai falar comigo. Então faz silêncio aí, não atrapalha não. Deus vai falar comigo. Jesus começa o ministério dele, e esse milagre acontece logo após Jesus passar pela casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre e enferma. Jesus passa por aquele lugar, entra ali na casa de Simão e de André, com Tiago e com João. E ao chegar naquele lugar, Simão vê que a sua sogra, Pedro vê que a sua sogra estava enferma, e logo Jesus providencia o milagre na vida daquela mulher. Estando naquela região, essa notícia começa a correr, e outros milagres e outras expulsões de demônios, eles acontecem, e a casa onde Jesus estava começa a se encher, e não havia mais espaço para as pessoas entrarem. E esse é o cenário que começa o ministério dos milagres de Cristo. O cenário dali segue para continuação, onde Jesus, em uma carreata, em uma procissão, a multidão seguindo ele, um cenário simples, mas era um cenário simbólico e profundamente importante. Nesse cenário aparece um homem leproso, e a lepra representava duas coisas. A lepra representava isolamento, e a lepra representava morte. Então aquele era um cenário de isolamento e um cenário de morte. Cenários de isolamento e cenários de morte são cenários propícios para a manifestação da graça de Deus. Aonde a desesperança alcança, a esperança vem. Aonde a dor chega, a compaixão de Cristo habita. E ali havia a compaixão do Senhor, de Cristo Redentor. Esse mesmo texto você vai encontrar ele tanto em Mateus, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4, quanto no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 12 a 16. O quadro ele é o mesmo, ele é harmônico, e ele revela o caráter de compaixão de Cristo. E eu gosto muito de falar sobre a compaixão do Senhor, porque a compaixão de Cristo alcança a miséria do homem, alcança aonde as nossas lentes miseráveis não podem enxergar o homem. E a lepra, ela estava propícia a levar qualquer um que estivesse contraído a lepra, a levar a um estágio de isolamento e posteriormente à morte. Aqueles que viviam debaixo da lepra, conforme a lei mosaica, precisava viver e ser diagnosticado primeiro. E quem diagnosticava era o sacerdote. Eles eram levados então para um lugar de isolamento até que a purificação acontecesse. Lá em Levítico capítulo 13, capítulo 14, trata especialmente sobre os leprosos, sobre a doença da lepra. E a doença da lepra, ela obrigava o leproso a viver fora do arraial, a viver longe da família. Sabe, viver longe dos seus,
aqueles que já moraram em cidades, longe dos seus parentes, aqueles que já moraram em estados, longe dos seus parentes, aqueles que já moraram em outros países, longe dos seus parentes, entende muito bem do que eu estou falando. Entendem como o isolamento e a dor da saudade de um abraço, de uma mãe, de um pai, de um irmão. Mas a lepra não permitia. A lepra me empurrava para longe daqueles que tanto eu amava. E além do estigma de viver longe, o leproso precisava gritar alto. Quando ia passando, ele precisava gritar, conforme Levítico diz, imundo passando. Além de ter a lepra, além de viver afastado socialmente, ele precisava se autodeclarar em alto e bom tom: afastem, porque um imundo está passando. Isso gera dores na alma, feridas, traumas que mesmo após a cura da lepra, muitas vezes não passa. Mesmo após a carne não apodrecer mais, a dor de um coração abatido, sem saber o rumo a direção a que seguir, para alcançar perdão ou mesmo perdoar, vive dilacerado pela dor que só Ele e Deus conhecem. Ninguém podia tocar. Levítico capítulo de número 5, versículo 3, diz que ninguém podia tocar no leproso. E se alguém tocasse, ficava na mesma condição. Entrava para o ritual de impureza igual o leproso. Sabe o lugar que eu mais amo na minha vida? Tirando a minha casa, minha esposa e minha família, é a igreja. Mas o leproso não podia mais entrar na igreja. Ele estava excluído. A lepra isolava o corpo, mas também isolava o coração. A lepra isolava o corpo e endurecia os sentimentos. A lepra isolava o corpo, mas levava a alma para um exílio existencial. Um lugar inabitável aos olhos humanos. O leproso vivia num convívio banido da sociedade, da família, da religião. Ele, em termos da graça, o leproso é o pecador. E então, o texto que nós lemos, nós encontramos dois importantes personagens. O primeiro personagem, o leproso. O leproso que rompe a barreira, o leproso que desafia o sistema, o leproso que se aproxima de Jesus. Aquela postura dele era uma postura de humildade. Era uma postura de alguém que entende, que desejava se prostrar diante de Jesus. Mateus diz que ele se prostra, e em Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Eu entendo que quando Lucas diz que ele estava coberto de lepra, ele estava no estado terminal de vida. Apesar de tudo isso, ele declara: se queres, podes purificar-me. Sabe, durante essa semana inteira, essa frase mexeu muito comigo. O leproso estava falando ao meu coração, dizendo assim: ei, Carlos, presta atenção que eu vou lhe ensinar uma coisa. Eu não estou duvidando do poder de Deus. Eu não estou dizendo aqui se Jesus pode ou não pode. Eu não estou dizendo: o Senhor pode me curar. Não era isso que o leproso tinha dito. Ele disse: você pode. A questão é: você quer? Sabe, quando eu compreendo isso na minha vida espiritual, eu começo a entender quem é Jesus.
quando eu entendo que a questão não está voltada ao fato dele poder ou não poder, porque ele pode. Sabe, Paulo diz em Colossenses capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o segundo grande personagem desse texto é Jesus. Sabe, Marcos registra algo que os outros evangelhos não registram. Eu amo muito Marcos. Eu gosto muito de Marcos. Eu gosto muito da narrativa de Marcos. Marcos diz assim: movido de compaixão. Movido de compaixão. O versículo 41 diz: ele estende a mão. Por quê? Movido de compaixão. Ele toca. Por quê? Porque foi movido de compaixão. E ele diz: quero ser limpo. Por quê? Porque ele foi movido de compaixão. Amados, compaixão não é um sentimento. Compaixão é algo que vem de Deus. Ele estava expressando quem ele era quando a sua mão foi dilacerada na cruz. Ele estava expressando compaixão por mim. Eu entendo que os seus pés rasgados no madeiro foi ele demonstrando compaixão por mim, dizendo: a minha morte vai te dar vida e vida eterna. Jesus não apenas cura aquele homem, Jesus restaura a dignidade daquele homem. Jesus faz algo, ele toca. Antes dele curar aquele homem, a Bíblia diz que Jesus toca aquele homem. Levítico capítulo 5 verso 3 diz que não podia tocar, mas Jesus toca aquele homem, dizendo: eu vou restaurar aquilo que se perdeu, eu vou restaurar a sua dignidade. Essa noite eu declaro em nome de Jesus que há pessoas aqui que serão tocadas pela mão do Senhor, e a sua dignidade será restaurada em nome de Jesus. Sabe, o toque da reintegração, o toque que quebra as barreiras da lei humana, mas que rompe para a graça divina. Sabe, amados, eu vejo 4 condutas, 4 verbos no leproso. A Bíblia diz, lá em Marcos, onde nós lemos, que para o milagre acontecer na vida do leproso, o texto começa, na minha versão, dizendo: e aproximou-se. Aqui é o verbo aproximar, aconchegar, abeirar, acercar, aconchego, alcançar, aviançar. Eu estou falando de chegar perto, de conchego. Ele se aproxima de Jesus. Aqui tem uma lição para mim e para você essa noite, extremamente profundas. Eu preciso sair da minha inércia. Eu preciso sair da paralisia da fé, para me aproximar aos pés de Jesus e clamar pelo milagre que Ele tem para a minha vida. Eu preciso sair de onde estou. Eu não tenho que me preocupar com as vozes, eu não tenho que me preocupar com as crenças limitantes. Eu preciso sair de onde estou e me aproximar de Cristo Jesus. Aproximar. E a Bíblia diz que ele se aproxima, e depois de aproximar, vem o segundo verbo, rogar. Rogar é suplicar fervorosamente. Quantos aqui se lembram de Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, na porta da entrada da cidade? Ouviu que Jesus estava passando, e ele então disse: Jesus, Jesus, dá uma olhadinha para cá, filho de Davi. Não. Ele faz o que esse homem faz. Ele roga
Rogar é você falar alto, é você suplicar, é você não temer, é você não olhar para quem está do teu lado e você falar: ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, se você não entendeu, eu vou dar o exemplo que eu dei em Gilgal. Quantos são pais e mães aqui? Deixa eu ver as mãos. Seu filho está no hospital, a coisa não está legal. Alguns de nós já passamos por isso. A coisa não está boa, seu filho está no hospital, você não sabe que direção tomar. Aí você encosta num cantinho e começa. Não, amados. Você encosta junto do leito e diz: ah, meu Deus, eu quero ver o teu milagre. Alguém fala: calma aí, irmã, calma, meu irmão, você está no hospital, você vigia Satanás, não vem atrapalhar minha oração não, que eu estou orando pela minha filha, e eu declaro que minha filha vai ser curada, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É você entender que através da sua súplica, a compaixão do Senhor virá sobre a sua vida. Eu vejo o terceiro verbo aqui, e o terceiro verbo é colocar, é botar, é situar, é posicionar, é localizar, é pousar. Qual é o verbo, pastor? Pondo-se de joelhos. Aqui tem uma posição que eu quero chamar a sua atenção. Amados, ao longo da minha vida eu tenho aprendido que os maiores homens deste planeta foram aqueles que estiveram de joelho aos pés de Jesus. Eu morava em uma casa muito simples, e eu tive um conflito com Jesus. Eu era novo. Eu tive um enorme conflito com Jesus. E eu disse para ele assim: Senhor, eu quero entender essa questão sua, do Senhor falar sobre humildade, e o Senhor dizer que o Senhor é isso, é aquilo, sou a luz do mundo, sou... Não, humildade não fala quem é quem, né? Quando somos jovens somos tão terrivelmente sem sabedoria. Eu morava numa casa tão boa, tinha ratos, baratas, era uma casa muito simples. Não era sujeira, não, que o esgoto passava do lado assim, amados. Não tinha o que fazer. Era o único lugar que a gente tinha para morar. E um dia eu disse para o Senhor: eu quero entender o que o Senhor está me dizendo. E Ele me leva para frente de um espelho. E Ele diz: quem você vê? Eu disse: eu me vejo. Ele disse: você é quem? Sem eu. E eu disse: eu sou um pecador miserável. Sabe, havia tantas coisas que eu fui falando, mas tantas coisas que eu fui falando, tantas coisas que a minha mente, sabe, parecia que ia explodir. E no meio da minha confissão, Ele disse: agora você sou eu. Olhe para o espelho e diga quem você vê. E eu comecei a chorar e dizer: você é santo, belo, lindo, puro. Eu estava em pé, e quando eu terminei, eu estava de joelho. Eu entendo que as nossas batalhas, nós não venceremos elas em pé. As nossas batalhas nós iremos vencer quando nós nos aproximarmos de Jesus, quando nós rogarmos a Ele, e quando nós nos pormos de joelho, confessando o seu poder e a sua glória e a manifestação dele sobre as nossas vidas. Aquele homem, ele não diz: se o Senhor tiver o poder, me cura. Ele disse: poder você tem, você quer me curar? Sabe, amados, eu estou falando daquilo que vai levar você a uma vida ativa na sua fé. O caminho para viver uma vida ativa na fé é você se aproximar de Jesus. Como é que está a sua devoção? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua busca com Deus?
como estão a sua busca em Deus. Sabe, nós nos preocupamos com todas as coisas, mas não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Não nos preocupamos para o lugar que desejamos ir morar. Nos envolvemos em coisas tão pequenas, tão banais. Sabe, o leproso vira para Jesus e diz: o Senhor, se quer, pode me curar. Não havia dúvida no coração dele, havia certeza do poder. Certeza do poder de Deus. Sabe, amados, para a gente ter certeza do poder de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade. Intimidade. Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu clamor com Deus? Como é que está a sua vida em Deus? Sabe, eu entendo que quando nós avançamos em Deus, nós deixamos de lado algumas coisas. E o leproso, ele deixa de lado algumas coisas. A primeira coisa que o leproso deixa de lado é o trauma do abandono. Sabe, amados, ele tinha sido rejeitado pela sociedade, ele foi rejeitado pela religião. Mas essa não é a preocupação que motiva ele. Eu gosto de Gilgal. Acho que todo mundo aqui sabe que eu gosto de Gilgal. Porque Gilgal é um lugar que as pessoas são levadas a deixar traumas para trás. Sabe, eu entendo que mesmo sendo rejeitado pela sociedade, pela religião, ele compreende que havia uma necessidade maior do que o seu trauma, que era a sua cura. Eu entendo que pessoas que dizem, por exemplo, sim para o tratamento médico, eu queria rapidamente que viesse aqui à frente o pessoal do Promessa em Ação. Enquanto eu continuo a minha mensagem, vem aqui à frente, pode subir aqui. Eu entendo que o tratamento médico, eu entendo que o exercício físico, eu entendo que Gilgal é você passar por cima da rejeição e dos traumas na sua vida e dizer sim, pode subir, e dizer sim para a sua cura. E sexta-feira agora, vem aqui. Sexta-feira agora, nós tivemos um evento. Foi um evento sobre saúde mental. Duas grandes profissionais falaram aqui, doutora Tizi e também nossa querida doutora Rose Melo. Falamos aqui sobre saúde mental, sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo, com a sua mente. Sabe, amados, às vezes nós precisamos entender que uma das coisas que nós temos que vencer é a rejeição e o preconceito de ser tratado. Às vezes nós não queremos ser tratados, e nós somos templo do Espírito Santo. A Rose recebeu inúmeras mensagens de pessoas que participaram aqui, parabenizando a iniciativa de terem feito um evento pensando na saúde do ser humano, na saúde mental do ser humano. Sabe, amados, e ter vindo alguns de nós foi romper com algumas barreiras. E eu queria parabenizá-los pelo empenho, pela garra, pelaquilo que ofereceram à igreja do Senhor. Eu vejo Deus na atuação do ministério de vocês. Eu vejo que Deus tem muito a ser feito. E ambos são alunos de Gilgal. Não importa a posição que você está, amado, Deus sempre tem algo a ofertar.
Eu queria que vocês aplaudissem honrosamente os irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Sabe, o trauma da rejeição gera outro trauma. Sabe qual é o outro trauma que gera? O trauma da rejeição gera o trauma do medo de ser rejeitado novamente. E se eu for lá? E se eu encostar ali e eu for rejeitado? E se eu me aproximar de Jesus e a multidão me expulsar, me apedrejar, me colocar para longe? Sabe, ele sabia que ele poderia ser apedrejado, mas ele aproxima tendo a certeza que Jesus cuidaria dele. Quem tem cuidado de você? Quem tem cuidado de você? Pastor, mas eu pequei, eu caí. Deixa eu te dizer, existe uma cruz, e lá há um espaço para você colocar a sua confissão e começar de novo. Mas eu caí, começa de novo. Eu não tenho força, vem cá que eu lhe ajudo. Mas não permita que o medo do pecado, o medo da rejeição te afaste daquilo que Deus tem para você, das promessas que Deus tem para você, do milagre que Deus tem para a sua vida. Sabe, outra coisa que afastava ele, a crença limitante da indignidade. Eu sou indigno. Quantos de nós vivemos isso? Eu não vou porque eu sou indigno. Eu não vou falar com tal pessoa, eu não vou falar com o pastor. Eu sou indigno de falar com o pastor, eu sou indigno de falar com Deus, eu sou indigno de cantar na banda, eu sou indigno de ser um diácono, eu sou indigno de entrar na igreja, eu sou indigno de casar, eu sou indigno de ser mãe, de ser pai. Sabe, amados, essa esterilidade gerada pela essa indignidade nos leva a caminhos de nos amaldiçoar, nos tornando tão indignos que nem de Deus a gente se aproxima. Mas o Senhor essa noite, mediante o sangue dele, nos traz de volta para perto. Nos traz de volta para perto. É tão bom saber que o Senhor não tem nos abandonado. Sabe qual é a primeira coisa que Satanás faz quando a gente peca? É fazer com que a gente se sinta tão indigno que a gente não tem vontade de voltar à casa do Pai. É o primeiro lugar que a gente não deveria deixar de vir, é a casa do Pai. Mas é o primeiro lugar que Satanás quer nos afastar. E aí ele lança sobre nós o estigma da culpa. Ele diz que isso é um castigo divino, que aquilo que a gente está passando é um castigo. Mas a fé nos livra dessa prisão mental e emocional, bem como dessa prisão espiritual. E através de quê? Da compaixão de Cristo. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem movido de compaixão. Sabe, a compaixão é a resposta de Deus através de Cristo. A compaixão é a resposta de Deus. Enquanto há pessoas que olham para mim e me condenam, há um Deus que olha para mim através dos olhos angular de Cristo Jesus, e de mim tem compaixão e diz: ei filho, tu és amado. Amado. Jesus sente a tua dor. Jesus se envolve com a sua história. Jesus se aproxima de você e Ele age. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, vão existir inúmeros textos que falam sobre a compaixão de Cristo. E essa compaixão, ela nos leva a viver os milagres de Cristo. Sabe, a compaixão é a movimentação do amor de Deus em nosso favor. A compaixão é a movimentação de Deus em nosso favor. Eu sinto o amor de Deus através da compaixão de Cristo. E aí Jesus disse para aquele homem: eu quero, seja limpo. Aqui há duas palavras que eu quero
trazer para você. A primeira palavra é quero. Aqui demonstra uma revelação de Deus. E qual era? Deus quer nos limpar. Ele sempre quer nos limpar. Pastor, a minha história não tem jeito. Ô amados, é que você não conhece a minha. Talvez alguém levante a mão e diz: ô pastor, é que o senhor não conhece a minha. Tem alguém que se arrisca a dizer que a história sua é pior que a minha? Deixa eu ver a mão. Tem alguém? Está vendo? A minha história é pior que a sua. De vós eu sou o principal pecador. E sabe o que Jesus fez? De mim teve compaixão. Me resgatou. Me amou. Me curou. Me fez um novo homem. Me fez um servo. Sabe, quando eu olho para a trajetória, a minha trajetória, eu digo: uau, é Deus purinho. Se alguém queria gravar, foi a hora, eu não vou repetir. É Deus purinho. A segunda coisa que eu vejo é ser limpo. Ele vira e diz: eu quero, então ser limpo. Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo: eu agora vou manifestar a minha glória na tua vida. Oh, aleluia. Cristo não hesita. Não, Ele não consultou discípulos. Ei, vamos fazer uma reunião aqui, Gil, Costa aqui, rapidinho, Gil. Fazer uma reunião aqui. Tá, o menino ali está com problema. Vamos curar ou não vamos curar? Você acha que a gente chama o pastor Antônio? Vamos fazer isso? Não, Jesus não hesita. Jesus não consulta os discípulos. Jesus não teme a contaminação. Jesus não teme ser contagiado. Ele põe a mão no leproso e ele diz: quero ser limpo. Aleluia. Jesus afirma que a impureza humana, a sua impureza humana, pode ser limpa por ele. Sabe, amados, tocar um leproso era algo impensável, era proibido pela lei. Mas Jesus toca. Jesus está dizendo: a velha aliança não tem sentido para nós. Jesus está dizendo: a velha aliança não tem sentido. Na velha aliança eram animais, agora é o Filho de Deus. Na velha aliança, o impuro contaminava o corpo. Na nova aliança, o puro santifica o impuro. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Na velha aliança, o leproso não podia tocar aquele que estava limpo, porque se o leproso tocasse no que estava limpo, ele se tornava impuro. Mas a nova aliança, o impuro toca naquele que é limpo e se torna santo em Deus. Aleluia. A cura foi instantânea, completa, visível. E aqui existe o zozo que eu falo tanto aqui. O zozo, cura do corpo, a cura espiritual, a cura da alma e a preservação da vida. Sabe, amados, há feridas em nossas vidas, medos, traumas, pecados que nos isolam. Quantos de nós já tentamos vencer alguns pecados e a gente não consegue? Quantos de nós já tentamos vencer alguns pecados e não conseguimos? Aí nos sentimos mal, nos isolamos, nos sentimos verdadeiramente leprosos, incapazes. A ferida causada em nós e causada em outros vai se aumentando, uma ruptura vai crescendo cada vez mais. Mas essa noite o Senhor está dizendo que Ele quer estender a sua mão em favor de você e curar a sua dor, curar a sua ferida. Você só precisa se aproximar de Jesus. Você não precisa carregar sentimentos de que você é indigno, de que você é impuro, de que você é intocável, porque a compaixão de Cristo vai além disso. A compaixão de Cristo continua dizendo: sim, eu quero que você seja limpo, então seja limpo em nome de Jesus.
Não é tarde para você se aproximar de Jesus, não é tarde para você se colocar de joelho, não é tarde para você confessar as suas dores, não é tarde para você limpar a lepra da sua alma. Diante de tudo isso, há um toque de graça. Diante de tudo isso, há um toque de graça. Sabe, alguns de nós, às vezes, vivemos a vida espiritual. E essa vida espiritual vai se esfriando, se esfriando. E a gente até pensa e deseja voltar, mas não tem força. Mas eu queria que você entendesse que não é sobre você, é sobre um Cristo que pode todas as coisas, que pode transformar essa dor, que pode tirar essa ferida que está te destruindo. Essa noite o Senhor quer dizer ao seu coração, Ele quer falar ao seu coração: você é perdoado, você é perdoada. Sabe, a gente caminha às vezes por estradas que parecem tão bonitas e não enxergamos que aquilo é só uma distração para nos tirar do caminho. Eu não preciso de estradas bonitas, eu preciso do caminho, e o caminho é Jesus. Eu preciso andar com Ele, eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso que você entenda que a sua vida cristã, ela não depende de palavras de homens, ela não depende de palavras bonitas, ela não depende de canções, ela depende de unidade, depende de comunhão, e essa comunhão e essa unidade é com o nosso Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Quem vai orar é o pastor Antônio. O pastor Antônio vai orar por você, ele vai convidar você para essa oração. Eu quero chamar a banda que vem à frente. Sabe, amados, tem palavras que falam muito no meu coração, e é muito difícil trazer algumas palavras. Talvez você não entenda, mas essa palavra pode ter tocado o teu coração. Mas essa palavra, especialmente, ela foi para uma pessoa. E Jesus te ama muito. Não permita que os pensamentos tirem o seu desejo de viver. Não permita que o seu pensamento traga desânimo sobre sua vida, porque há um Cristo que deu a vida dele para que você tenha vida. Eu amo Jesus, amados. Eu amo Jesus. Eu amo profundamente Jesus. Hoje eu estava com minha esposa e nós falávamos sobre isso. Eu falava sobre o amor que eu tenho por Jesus. Eu falava sobre o amor que eu tenho pela igreja. Minha esposa falou bem assim: eu acho que eu não conheço ninguém que ame mais a igreja que você ama. Eu amo a igreja e eu amo o Senhor Jesus. Eu amo tanto Jesus que eu não queria mais estar entre vocês, apesar de amar vocês. Eu queria já estar do lado de Jesus. Mas eu estou igual Paulo. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, por isso tenho que ficar por aqui. Mas eu imploro à igreja de Cristo: mude a história da tua casa. Não brinque com o seu cristianismo. Não brinque com a sua vida cristã. Ame o Senhor. Vá para o joelho, converse com Deus. Pastor, eu estou frio na fé. Eu estou frio na fé. Deixa eu te falar um negócio: nenhuma chaleira é colocada no fogo quente para fazer chá. Você coloca ela com água fria, e quem esquenta é o fogo do Espírito. Fala para Deus: Deus, eu estou igual a chaleira, só que a água que está dentro está gelada,
E ainda tem gelo dentro. Vai demorar um pouquinho. Então me aquece com o teu fogo. Traga o teu amor de volta para mim. Eu quero te amar. Eu não quero religiosidade na minha vida. Eu quero te amar. Sabe, eu não quero ser um religioso como tantos são. Eu quero te amar. Dizer o quanto eu amo o Senhor. Eu tenho saudade de ti. Eu tenho saudade. Sabe, comece a dizer: eu tenho saudade de um negócio que eu nem conheço. Eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade do céu. Eu quero andar em ruas de ouro. Lá no céu eu vou nadar em mar de cristal. Porque aqui eu tenho medo, no céu eu não tenho. Aqui eu tenho medo de água, no céu eu não vou ter. O mar é de cristal, deve ser durinho, não dá para eu entrar no mar de cristal. Ruas de ouro, mar de cristal, eu tenho saudade. Eu quero meu filho lá. Eu quero o Ronaldo lá. Corrija a sua vida, amado. Sabe, veja o que está longe do prumo de Deus. Sabe, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não queira Deus quando a dor chega. Não queira Deus quando os traumas atacam. Queira Deus porque você o ama. Porque Ele é o seu Senhor. Porque quando a dor chegar, você vai falar para um Deus que anda contigo, que é o seu Pai, que você tem comunhão. Ei, Pai, resolve essa aí, está na tua mão. Aí você vai dormir, porque enquanto você dorme, diz a palavra, Deus cuida de você. E no outro dia de manhã, você nem vai lembrar daquilo que Deus fez com você. Porque o milagre de Deus estão para os justos. E esta noite eu só vejo homens e mulheres justos em Deus. A graça de Deus, ela é sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar sobre seus pés nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele é real. Eu posso sentir o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos nessa noite, eleve o seu pensamento ao trono da glória e comece a falar com o seu Pai nessa noite. Oh, aleluia, poderoso é o nosso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso é o Senhor meu Pai. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nessa noite mais uma vez viemos nos colocar em sua presença, ó Pai. E viemos, meu Deus Todo-Poderoso, te agradecer, Senhor, porque éramos como aquele leproso, mas o Senhor tocou em nós. O Senhor nos deu uma nova oportunidade de vida. O Senhor transformou o nosso choro, Senhor, em alegria. O Senhor mudou o nosso viver, por isso agradecemos ao Senhor, ó Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, se porventura tem alguém aqui que entrou aqui nessa noite, Senhor, e o coração está entristecido, a mente está perturbada, talvez, meu Deus Todo-Poderoso, está achando que para ele, para ela, não tenha mais jeito, Senhor, mas o Senhor é o Deus que tem o poder de transformar, Senhor. O Senhor é o Deus que tem o poder de chamar, meu Deus Todo-Poderoso, o morto a viver novamente, Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural, não existe impossível para o Senhor, e por isso eu peço em prol da vida dessa pessoa, que o Senhor possa estar entrando com a transformação radical, que o Senhor possa estar transformando, meu Deus, os dias tristes de dor em dias felizes, alegres, Senhor. Que haja uma transformação. Toca nesse meu irmão, Senhor, toca nessa minha irmã, Senhor, assim como o Senhor tocou naquele leproso e transforma a história dele, transforma a história dela, transforma para a glória do Senhor. Oh, Espírito de Deus, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar.
Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas uma certeza eu tenho, que o nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer alegrar os seus dias, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite como aquele leproso. Imagina o quanto que aquele homem estava sofrendo. Eu acredito que ele já tinha chegado para diversas pessoas e falado: olha, para mim não tem mais saída, para mim já era, para mim não tem mais solução. Mas ele decidiu ir até Jesus, ele decidiu ser tocado por Jesus. E quando ele foi tocado por Jesus, ele foi limpo, ele foi transformado. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor Jesus está aqui nessa igreja nessa noite, com as mãos estendidas, e Ele está falando: eu quero te tocar, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a história da sua casa. Independente, por mais difícil que seja, o nosso Deus pode transformar a sua vida, aleluia. Cadê a primeira pessoa nessa noite? Cadê a primeira pessoa que você entrou aqui destruído? Cadê a primeira pessoa que você entrou aqui nessa noite falando: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução? O Senhor Jesus está aqui na frente, de braços abertos, falando para ti: vem meu filho que eu quero te tocar, vem minha filha que eu quero te tocar, eu quero mudar a sua história, eu quero transformar a sua vida. Cadê a primeira pessoa que talvez você está distante dos caminhos do Senhor? Outrora você, aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, que eu nem terminei de fazer o apelo e o Senhor já está salvando nessa noite. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Aplauda mais forte que é para Jesus. Faça festa nessa noite. Meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Que você entrou aqui, você veio a convite de alguém, você resolveu dar uma chance para o Senhor, mas você não tem mais expectativa de mudança. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui a essa casa para te alar. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aplauda o nome, aplauda mais forte, faça festa. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Oh aleluia. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa para Jesus? O Senhor está me incomodando, Ele está me falando acerca da vida de um homem que Ele trouxe aqui nessa noite. Aleluia. A vida desse homem não está indo bem, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer transformar a sua história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir de Deus de vir aqui na frente e fazer uma aliança, hoje é o dia. Aleluia. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa que nessa noite você entendeu que através do Senhor você vai ter vitória? Talvez você não está conseguindo sozinho. Difícil é viver sozinho, realmente é difícil.
É difícil, mas o Senhor está aqui nessa noite falando: vem que eu quero carregar as suas cargas contigo. Vem porque eu quero tocar o meu fardo pelo seu. Vem porque eu quero tirar esse peso das suas costas e eu quero colocar algo suave sobre a sua vida. Cadê a terceira pessoa que talvez você está afastado? Talvez você nunca fez uma aliança com o Senhor, mas o Senhor está te convidando nessa noite. Cadê a terceira pessoa que entendeu essa mensagem, entendeu que Deus pode mudar a sua vida? Aleluia. Não tendo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, faça festa, glorifique o nome do Senhor, porque duas almas para Jesus no altar. Aleluia. Vem cá. Parabéns pela sua decisão. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Parabéns pela sua decisão. Você tomou a melhor decisão da vida da sua vida. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Assim como o Senhor tocou naquele homem e mudou a história, Ele mude a minha história nesse instante. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, assim como o Senhor transformou a história daquele homem, eu entrego a minha história nas suas mãos e eu te peço, transforma, Pai. Transforma, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por elas. Amém? Amém. Você vai profetizar a bênção. Amém? Senhor, transforma. Profetize coisas maravilhosas nessa noite. Profetize, estende as suas mãos. Vamos orar por elas. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, viemos apresentar diante do Senhor a vida das suas filhas, ó Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, foi o Senhor que marcou esse encontro aqui com elas, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a partir de hoje eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar entrando em cada área da vida delas, Senhor, e que o Senhor possa estar gerando transformação, que o Senhor possa estar gerando mudança, que esse dia fique marcado na mente delas. Meu Deus Todo-Poderoso, o dia que iniciou uma nova história, o dia que iniciou um novo tempo na vida delas, profetizamos bênção, profetizamos mudança, profetizamos o melhor do Senhor sobre a vida delas, para a glória do seu nome. E a igreja glorifica o nome do Senhor mais uma vez. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero convidar aqui a irmã Simone, amém? Que estará dando os nossos avisos nessa noite. Pode tomar o seu assento rapidamente. Glória a Deus. Eu quero passar para vocês alguns anúncios. Primeiro, começando aqui da segunda-feira, essa igreja é uma igreja que tem escolhidas, glória a Deus, e que tem escolhidos. Então, amanhã, às 19 horas, os homens, os escolhidos do Senhor, estão convidados para o estudo bíblico que é direcionado pelo nosso pré-pastor Neto, professor Neto, e eles estão estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vocês estão convidados em nome de Jesus. Na terça-feira, é até um pedido de oração que eu peço a vocês, para que nos ajudem sempre a orar pela nossa banda Promessa. Ensaio da banda na terça-feira às 19h30. Quarta-feira, nós temos aqui o nosso culto da quarta profética. Irmãos, tem sido uma bênção.
O pastor Antônio tem uma unção tão especial para trazer essa palavra que vocês precisam vir para entender o que eu estou falando. E se não me encontrarem aqui, eu estou em casa assistindo e trabalhando. Glória a Deus. Porque eu já falei aqui, né, como estão as coisas lá em casa. Amém, por isso. Então, na quarta-feira, às 19h30, o culto da quarta profética, com a palavra do nosso querido pastor Antônio Maia. Na quinta-feira, estamos recebendo aqui, por meio de um treinamento com o pastor Carlos Magno, um treinamento de intercessão. Estamos trabalhando e estudando, aprendendo sobre os dons contaminados. Então, na quinta-feira, às 19h, é o nosso encontro aqui na igreja. Sexta-feira, vamos ter aqui na igreja uma equipe do Promessa em Ação. Essa equipe já está montada, que vai preparar o sopão para, no sábado, o Promessa em Ação estará na rua, fazendo a distribuição do sopão, e eu convido toda a igreja a participar desse momento. Tem sido bênçãos, eles têm levado um alimento, uma palavra, um conforto, um carinho a essas pessoas que estão em situação de rua e precisam tanto. Então, eu convido a igreja a conversar um pouquinho com a nossa irmã Rosimelo, com o nosso irmão Lucas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do Promessa em Ação. Não haverá, então, no sábado, o culto Praise. Não haverá, em função do nosso Promessa em Ação, o sopão que haverá, né? Nós vamos fazer a distribuição na rua a partir das 19h30. Então, estejam aqui por volta das 18h30, para que vocês possam nos ajudar nessa ação. Domingo, às 9h, venham aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tem sido momentos incríveis. Estamos aprendendo sobre angelologia com o nosso querido mestre, professor, pastor Antônio Maia, e temos aprendido muito e esperando ansiosamente pela aula do professor Gil, que vai falar sobre o céu. Amém. E domingo, então, domingo às 9h, o Café com Palavra. Domingo às 18h31 é o nosso culto da família. É esse momento abençoado, é esse momento que nós estamos aqui, recebemos vocês, toda a comunidade, os nossos irmãos, com muito amor e carinho. Hoje nós temos cantina, Rebeca e João estão ali à frente. Essa cantina é em prol do Ministério Infantil, do Promessa Kids e do Baby Kids. Nós vamos fazer uma ação no dia 25, como já foi dito aqui. E lá no fundo, à minha direita, ali com a Rebeca Gonçalves, a nossa já missionária Rebeca Gonçalves, nós estamos fazendo um bazar em prol da viagem dela para EIFOL. Rebeca vai viajar para EIFOL, vai fazer o treinamento, vai fazer o curso da ETED até agosto do ano que vem. Então, a igreja que já a ajudou durante todo esse tempo está custeando também, e ela precisa de um pouco mais. Ela precisa das passagens e precisa de alguns valores para se manter lá até agosto. Então, eu convido vocês a procurarem a Rebeca e comprar alguma coisa ali no bazar. Hoje eu quero convidar a nossa querida irmã linda, a Juliana Maia. Ela vai falar um pouco do culto Kids, do Promessa Kids, explicando como vai ser nesse mês de outubro. E eu agradeço, louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a oportunidade, fiquem em paz. Graça e paz, igreja. Hoje eu estou aqui para fazer um convite para os pais. É isso mesmo, para os pais. Porque no dia 25 agora de outubro, no sábado, às 15 horas, nós teremos aqui na igreja um evento para as crianças. E vocês, como os pais, são os responsáveis em trazer os seus filhos.
eles não têm como vir sozinhos, né? Então, eles dependem de vocês. A responsabilidade de trazer as crianças é dos pais. Então, o convite é para que você traga o seu filho. Hoje, a gente vai estar com a lista ali no fundo, fazendo a inscrição, para que você possa colocar o nome do seu filho, para que ele possa participar desse culto. O culto terá início às 15 horas da tarde. Você vai vir trazer o seu filho, deixar ele aqui na igreja e retornar às 18 para buscar. Lembrando que crianças menores de 3 anos, elas deverão estar acompanhadas pelos pais. O tema do nosso culto esse ano é o tempo de ser criança. O ano passado nós tivemos aqui na igreja esse culto e foi uma bênção. Foi lindo demais. Quem estava aqui, quem está hoje aqui, vai lembrar do que a gente viveu e presenciou com essas crianças aqui. Foi muito lindo, foi uma doçura. O tema do ano passado foi A Vida com Jesus é Doce, então vocês imaginam como é que não foi esse culto, né? E aí esse ano está sendo tudo muito bem preparado, uma expectativa muito grande do nosso coração, no coração das crianças para esse dia. Esse ano nós temos uma novidade, que nós teremos vários ministérios apoiando o nosso evento. Então, o Ministério de Homens vai estar aí ajudando a gente com a parte pesada. O Ministério de Consolidação vai estar ajudando a gente com a entrada das crianças. Ministério de Eventos, na organização do evento. A banda, o Ministério de Louvor, também vai estar apoiando a gente nesse evento. Teremos um momento de louvor muito lindo aqui com as crianças. E a ação social também está em peso nesse evento, que vai nos apoiar com a alimentação das crianças. Então, eu peço que hoje, no final do culto, vocês possam estar fazendo a inscrição dos seus filhos para que eles possam participar. Lembrando também que esse evento ele tem um custo, né? Um custo alto, porque aqui na igreja a gente enche essa igreja de brinquedos, é um momento de muita diversão, de louvor, de palavra, é pipoca, é algodão doce, é lanche, é muita coisa. Então, a gente precisa do apoio da igreja, que vocês possam estar ofertando no Ministério Infantil para estar nos abençoando com esse culto. E assim, eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Se coloque sobre seus pés, irmãos. Vamos finalizar o nosso culto. Glória a Deus, que culto abençoado, né, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos para o alto, que o amor de Deus, a graça e as outras consolações estejam com todos, agora e para todos sempre. E todos digam: amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, vá em paz e que Deus te acompanhe.